Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom estar novamente aqui, por mais desafiador que sempre seja, para nós estarmos meditando na palavra de Deus. Mais uma porção da palavra que nos anima, que nos renova, que nos conforta. E vamos compartilhar nessa manhã um texto de Atos 17, que foi um desafio que Deus propôs para o apóstolo Paulo e que diariamente nós estamos nesse tempo sendo desafiados também por Deus. A palavra ela vai dizendo em Atos 17, 28, que pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Essa foi uma resposta que Paulo deu aos gregos, que eram conhecidos na época como os mais sábios da época e que mais procuravam respostas para todos os questionamentos que tinham na época. Tanto que quando o apóstolo Paulo, ele estava ali naquela cidade, ele se descobriu muitos altares, inclusive um que estava escrito ao Deus desconhecido. Sabe, queridos, o apóstolo Paulo, ele chegou naquele momento, naquela cidade, já preparado para aquele tempo, para poder revelar aquilo que Deus tinha revelado ao coração dele. Assim como cada um de nós estamos vivendo nesse tempo e temos que estar preparados para revelar ao mundo, e principalmente nós que estamos aqui em Pontes Lacerda, revelar a Pontes Lacerda, qual é o cuidado que Deus tem para este tempo, para todas as famílias, para todas as pessoas dessa cidade. E o apóstolo Paulo, com o coração cheio de desejo de manifestar quem Deus era, quem Jesus era e quem Deus é, e quem Jesus é no nosso tempo, como nossa responsabilidade. É isso que nós precisamos entender nesse tempo. E quando ele chegou ali e viu aquele altar, no verso 23, ao Deus desconhecido, a quem as pessoas adoravam, ele questionou. Inclusive, foi até entendido por muitos, chamado de tagarela, de o que essa pessoa está falando. E por isso que neste tempo nós precisamos ter convicção daquilo que nós cremos, de quem nós cremos e quem nós somos. Quando ele citou os Salmos, Atos 17, 28, pois nele vivemos, apóstolo Paulo tinha uma convicção que nós mesmos devemos buscar ter neste tempo. Vivemos em quem? Nós precisamos entender que nada existe fora de Deus. Deus é absoluto. O que pode existir fora do Deus Criador, do Deus Salvador, do Deus Sustentador? Nada. Então creia e tenha convicção da sua crença de quem Deus é. Sabe, nós tivemos o início dos batistas, da denominação batista, quando estudamos sobre a história dos batistas. Nós conhecemos pela história um homem chamado John Smith. Em determinado momento da sua caminhada cristã, na proclamação do Evangelho, ele também teve a mesma oportunidade que o apóstolo Paulo, de alguém perguntar para ele quem Deus é. E naquele momento, porque nós cremos que é só pela revelação do Espírito Santo que nós temos as respostas certas, no momento certo, ele respondeu: Deus é amor. E citou João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a palavra que deve estar na ponta da nossa língua neste tempo, para os nossos de casa, para a igreja do Senhor que está espalhada, para esta cidade, para as pessoas que não conhecem, para as pessoas que ainda estão levantando altares para deuses desconhecidos. Nós o conhecemos, não inteiramente, porque nós sabemos que só quando estivermos com Ele para o conhecermos inteiramente e plenamente. Mas tudo aquilo que o Espírito Santo já revelou a mim e a você é para que neste tempo e em todos os lugares nós tenhamos a convicção de que nós vivemos por causa dele.
A segunda coisa que o apóstolo Paulo ele vai nos mostrando aqui, que nele vivemos e nos movemos. Sabe por quê, queridos? Nos movemos porque Deus é a fonte de tudo. Deus é a fonte da vida, Deus é a fonte do novo, Deus é a fonte aonde eu posso ir, beber, me alimentar. Deus é a fonte. Como você tem buscado essa fonte? Quando nós vamos à fonte, nós saímos renovados. Sabe que nós precisamos a cada dia nos mover em direção a Deus, assim me fazendo lembrar que como eu sou mãe, eu tive filhos e tenho filhos que se parecem muito comigo. Por quê? Porque vieram de mim. Assim Deus, nós viemos de Deus. E tem características dos meus filhos, de personalidade, até de fisionomia, que se parecem comigo. E quando nós nos movemos em Deus, entendendo que Ele é a nossa fonte, Deus, o Pai, vai impregnando em nós características, personalidade, modos de pensar, de agir, de falar, que são característicos dEle. Então o apóstolo Paulo está lembrando aquele povo, é em Deus, por meio de Jesus, por meio de quem Ele é, que nós nos movemos, que nós existimos. Assim como os nossos filhos, quando crescem, vão realizar coisas que vão nos trazer alegria, prazer. Assim nós, como filhos do Pai, nós devemos nos mover para realizar coisas que engrandeçam o nome dele, como o apóstolo Paulo realizou, como John Smith realizou no seu tempo, mas esse é o nosso tempo. Então entenda, queridos, nesse tempo que Deus está te dizendo para se mover nele, na fonte de Deus, como Pai. A terceira coisa que eu tiro dessa palavra, queridos, que assim como nós vivemos, movemos e existimos por quê? Porque Deus sustenta o nosso ser. Deus é o teu sustento. Então não se preocupe. Deus vai te sustentar de todas as formas. Deus não vai deixar você perecer, nem neste tempo de pandemia e nem em tempo algum. Porque é por Ele que nós existimos. Sabe que o apóstolo Paulo ele nos faz lembrar dessas 3 perguntas que tem que estar na nossa vida diariamente. Quem Deus é, quem nós somos. Por que Deus fez, Deus faz e Deus fará. Para que nós entendamos qual é o nosso papel, por que nós fomos criados, qual é o propósito de Deus para a nossa vida aqui na Terra. Nós precisamos, para termos uma vida que realmente vale a pena, uma vida que deixemos legados que vai realmente fazer valer a pena. Nós precisamos entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida, não só nesse tempo, mas para toda a vida, todos os dias determinados por Ele mesmo para cada um de nós. E também nós vemos que a palavra, o apóstolo Paulo, ele vai lembrando que no verso 31, que Deus também estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Qual foi o homem que o Pai designou? Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que nós devemos viver nele, nos mover nele, existir nele, porque tem muitas pessoas que, a exemplo dessa mesma palavra, tem muitas cidades que, a exemplo dessa cidade onde o apóstolo Paulo estava, que precisam ouvir palavras de homens e mulheres que tenham convicção de quem Deus é, de por que Ele realiza todas as coisas e que Ele voltará um dia para que possa levar homens e mulheres que, a exemplo de um homem chamado Dionísio, de uma mulher chamada Dâmaris, que creram naquela palavra do apóstolo Paulo, nós esperamos, nós temos neste tempo muitos homens e mulheres como esses, que precisam ouvir uma palavra para crerem que Jesus Cristo veio
viveu aqui na terra, morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, para que nós tivéssemos vida, para que por Ele e nele nós vivêssemos, nós nos movêssemos e nós existimos. Então, em nome de Jesus, preste atenção nessa palavra e não perca a oportunidade que você tem neste tempo, que nós temos neste tempo, a exemplo da oportunidade que o apóstolo Paulo teve, a exemplo da oportunidade que John Smith teve, que nós também não percamos a oportunidade, não deixemos passar a oportunidade de dizer para as pessoas e de nós mesmos deixarmos que essa palavra penetre no nosso coração, de que nós nos movemos nele, que nós existimos nele e que é tudo por ele que nós fazemos o que nós principalmente somos. Deus o abençoe, tenha uma semana de paz, de alegria, de prazer na palavra de Deus, de prazer de ouvir a voz do Senhor e de falar com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.